A paz do Senhor Jesus, a todos meus queridos irmãos. Quem vos cumprimenta é a sua irmã em Cristo, Débora Silva. Faço parte da Igreja Pentecostal Deus e Amor do estado do Rio Grande do Norte. Venho através desse áudio, a convite do meu irmão David, que me convidou para trazer aqui uma palavra. E aqui estou eu para trazer uma palavra do coração de Deus para o coração de vocês, amém? Eu já quero agradecer ao nosso Deus que me permitiu estar aqui e também agradecer ao irmão David que me cedeu essa oportunidade. Que Deus o abençoe. Vou ler aqui um versículo da palavra do Senhor, onde se encontra em Isaías capítulo 55 e o versículo 6. É um versículo muito conhecido por todos nós, mas que precisa ser chamada a nossa atenção, amém? E o versículo diz assim: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Meus irmãos, aqui nós lemos um convite a qual foi feito para mim e para você. Este precioso convite foi feito através do profeta Isaías, cheio do Espírito Santo, cheio de Deus. Ele nos deixou este precioso convite. Precisamos nós buscarmos ao Senhor Deus de todo o nosso coração, de toda a nossa força. Esse convite aqui, ele envolve a fé e o arrependimento verdadeiro, não arrependimento falso, que você peca hoje aqui e amanhã e você se arrepende, mas amanhã você faz a mesma coisa de novo. Este convite aqui envolve o arrependimento verdadeiro. No processo da salvação, a fé e o arrependimento, eles devem andar juntos, ambos interligados entre si. E o nosso dever, enquanto cristãos, é que nós devemos buscar a Jesus enquanto podemos encontrá-los. E você pode me dizer por que, irmã Débora? A Bíblia diz, meus irmãos, que chegará um tempo onde nós não vamos mais termos essa oportunidade, porque já será tarde demais. Chegará um tempo onde terá fome na terra, onde terá sede de Deus na terra, E enquanto nós temos essa oportunidade, meus irmãos, de nós buscarmos ao nosso Deus, vamos buscá-las, vamos abraçá-la a essa oportunidade. A verdade é que nós precisamos ter fome e sede de Jesus e da sua palavra constantemente. Nós devemos meditar na palavra do Senhor dia e noite, como diz lá em Salmos 1, que nós devemos examiná-las, as Escrituras, meditar na lei de dia e de noite. Porque quando o crente ele lê Bíblia, ele tem vida no altar. Então Jesus ele precisa ser o centro de nossas vidas. Jesus ele precisa ser a nossa prioridade. Quando eu falo isso para os irmãos, eu começo a me lembrar da passagem bíblica onde Jesus contou quando ele fez a visita na casa de Marta e de Maria. Maria, ela sentou-se aos pés de Jesus para ouvir a sua palavra, enquanto Marta, ela estava fadigada. Marta, a preocupação dela estava com as coisas terrestres, estava com as coisas aqui da terra. E nós, meus irmãos, não devemos nos apegarmos às coisas aqui da terra, não. Porque as coisas aqui da terra vão ficar. As coisas aqui da terra vai ficar. E você vai subir. Por isso que a palavra do Senhor nos diz que nós devemos buscar as coisas de cima e não as que são de baixo. Então que nós venhamos fazer o exemplo de Maria, que Maria possa ser o nosso exemplo, nós possamos nos espelhar na atitude dela, porque em uma só passagem aqui, meus irmãos, nessa passagem, nós vemos duas irmãs, como também nós vemos
duas atitudes diferentes. Marta, ela estava fadigada. Sabe aquela pessoa que a preocupação dela está em só fazer os serviços de casa? Sabe quando a pessoa não tem mais vontade de fazer aquilo que Deus manda? Sabe aquela pessoa que não tem prazer mais de buscar as coisas de Deus, de buscar as coisas que são lá de cima? Então Marta era pessoas desse jeito, era um tipo de pessoa desse jeito, onde tudo o que importava para ela era ela fazer as coisas aqui da terra. E Maria, né, ela escolheu a boa parte. E Jesus disse que essa escolha de Maria, ela não lhe seria tirada. Então, que nós venhamos dar ouvido à voz de Deus. Vamos escolher Deus. Vamos preferir Deus. Vamos escolher, meus irmãos, a palavra do Senhor sempre. Amém? Porque muitos já não buscam mais a Deus. Quantos já esqueceram que quando não buscamos a Deus, não tem como ter vida espiritual saudável diante de Deus? Quantos, meus irmãos, já não buscam mais? Quantos não têm mais vida no altar? Quantos não dão mais ouvido à voz de Deus? A palavra do Senhor manda nós dar ouvido ao Espírito Santo. E muitos já não fazem mais isso. Mas o Senhor pode voltar a qualquer momento para buscar a sua noiva. E Ele não nos deixou aviso para que possamos estar preparados para o seu retorno. Porque Jesus não anunciou o dia em que vai voltar. Não anunciou o dia que vai voltar. Então a Bíblia diz que como foi nos dias de Noé, assim também será, meus irmãos. Assim também será, assim também vai acontecer do mesmo jeito. Muitas pessoas não estão nem aí mais para a palavra, não estão mais nem aí para nada, né? A Bíblia diz que assim como foi nos dias de Noé, casavam, davam-se em casamento. Então, quantas pessoas estão desapercebidas? Quantas pessoas, meus irmãos, estão dormindo espiritualmente? Mas a voz de Deus está chegando dentro do seu coração neste momento. Deus, Ele me trouxe aqui para dizer que você precisa acordar. Acorda, a Bíblia diz, acorda, desperta tu que dormes, e Cristo te esclarecerá. Então vamos abrir os nossos olhos espirituais. Vamos expulsar toda a cegueira espiritual, meus irmãos, que está dentro dos nossos olhos. Vamos abrir, meus irmãos, o ouvido para a palavra. Como diz lá em Tiago, que nós não sejamos apenas ouvintes da palavra, mas que nós venhamos ser também praticantes dela. Porque não adianta você ouvir a palavra do Senhor e não guardar dentro do seu coração. Não adianta você ouvir e você não temer. Não adianta você ouvir e não guardar os mandamentos que está escrito na palavra. Por isso, meus irmãos, vamos ficar atentos e ouvir a voz de Deus. Vamos dar ouvido ao que o Espírito diz às igrejas. Porque, meus irmãos, quantos já largaram a sua cruz? Quantos já abandonaram o barco? Quantos já deixaram o primeiro amor? Quantos já apostataram na fé? Quantos já não querem mais ter vida santificada? A palavra do Senhor diz, meus irmãos, sede santo, porque eu sou santo. Então vamos imitar Jesus. A Bíblia também nos diz que nós devemos ser santos em toda nossa maneira de viver. Deus, Ele requer os nossos corpos, almas e também o espírito. Deus, Ele requer de nós corpo, alma e espírito, tudo santificado. E muitos estão pregando por aí que Deus só quer o coração. Mas nós que temos vida espiritual, porque a Bíblia diz que só entende as coisas, Paulo falou que só entende as coisas espirituais quem é espiritual. Então nós que temos a vida espiritual,
Nós que temos Deus em nossas vidas, nós sabemos que Deus ele requer de nós corpo, alma e espírito. Então vamos nos santificar, meus irmãos, porque muitos já não estão mais se santificando. Muitos estão aí preferindo dar ouvido aos espíritos enganadores e à doutrina de demônios. Quantos, meus irmãos, já apostataram na fé? É como a palavra do Senhor diz, que viria tempos trabalhosos. E nós estamos vendo, meus irmãos, uma geração de pessoas rebeldes. Uma geração de pessoas que não tem compromisso com a palavra, que não tem compromisso mais com Deus. Amém, meus irmãos? Eu espero que Deus esteja falando com cada um dos meus irmãos. E é por isso que nós devemos ser vigilantes, orar e vigiar sempre. O crente, ele deve orar e vigiar. Não só orar, como também vigiar. Mas temos que fazer as duas coisas juntas. Nós devemos orar e também vigiar. Vigiar porque o nosso adversário ele anda ao derredor buscando a quem possa tragar. João 10:10. O diabo veio senão para roubar, matar e destruir. Mas vejamos, meus irmãos, a missão de Jesus. Jesus, ele veio dar vida e vida com abundância. Então, meus irmãos, cedo ou mais tarde, vamos ter de prestar contas a Deus. Para muitos, esse dia será dia de alegria para os salvos. Para os salvos será dia de alegria. Será dia de grande recompensa. Será dia de galardão, de receber galardão do céu. Isso porque nós receberemos a vida eterna. Mas para aqueles, meus irmãos, que não se arrependeram, para aqueles que não se converteram, para aqueles que endureceu o coração para Jesus, fechou a porta do seu coração e amou as coisas do mundo, porque a Bíblia diz que aquele que ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Então, para aqueles que preferiram as coisas do mundo, se deliciar nos pratos que está sendo oferecido aí, meus irmãos, pelo diabo, este dia para estas pessoas será dia de castigo, será dia de desprezo eterno. Isso é Bíblia, meus irmãos. Então que nós venhamos estar incluídos na lista das pessoas que vai subir às mansões celestiais e vai receber a coroa. Vamos fazer por onde nós alcançarmos a nossa salvação. A salvação, meus irmãos, ela é gratuita. Jesus, ele já pagou por um alto preço, derramou o seu sangue inocente lá na cruz do Calvário por mim e por você. Grande foi o sofrimento de Jesus. Mas Jesus, ele cumpriu a sua missão. Ele obedeceu à voz do Papai do céu. Ele obedeceu ao seu Pai. Ele obedeceu à sua ordenança. Então, se Jesus obedeceu ao seu Pai, quanto mais não vamos nós, meus irmãos, obedecer à voz do Espírito Santo, que está nos falando todos os dias, para abandonarmos o pecado, para abandonarmos o nosso eu. Então, meus irmãos, para aqueles que se arrependeram, porque a Bíblia vem dizer que aquele que se arrepende, aquele que deixa, nós precisamos deixar o pecado. Não é pecar hoje, se arrepender e amanhã fazer a mesma coisa, não, porque isso chama-se pecado premeditado. Nós pecamos todos os dias. Nós pecamos todos os dias porque nós somos falhos, nós somos criaturas pecadores. Jesus, ele odeia o pecado, mas ele ama o pecador. Então, para nós que pecamos e nos arrependemos, a Bíblia diz: aquele que confessa e deixa alcança misericórdia. O nosso Deus, ele é misericordioso em te perdoar. Então, que nós venhamos nos arrepender das nossas más obras. Vamos nos arrepender hoje, porque amanhã será tarde, meus irmãos. Queridos, vamos buscar a Deus.
Vamos nos encher da graça e do conhecimento do Senhor. Não é, meus irmãos, nós nos enchermos das heresias que estão sendo pregadas, que estão sendo ditas por aí, não. Não é nós nos enchermos, meus irmãos, das coisas que estão sendo oferecidas aí pelo diabo, não. É nós nos enchermos da graça e do conhecimento do Senhor. Vamos nos arrepender dos nossos feitos, aquilo que está desagradando a Deus, vamos nos arrepender. Porque o hoje pertence a nós, mas diz a palavra que o amanhã já não pertence a nós. Nós estamos aqui agora, mas amanhã nós já não sabemos mais se nós estaremos aqui na terra. Nós não sabemos. Deus, ele pode recolher o nosso fôlego de vida a qualquer momento, porque assim como Deus, ele dá vida, ele também toma. Então, que nós saibamos aproveitar a cada minuto a qual o Senhor nos concede aqui. Amém, meus irmãos? Vamos agradecer a Deus, mas não agradecer só de boca, mas de atitude, porque Deus, ele quer atitude sua. Lembra da passagem bíblica onde fala da mulher do fluxo de sangue? Aquela mulher, ela já tinha gastado tudo o que tinha, tudo o que possuía, ela já tinha gastado com os médicos da terra, procurando cura para sua enfermidade, e nada fazia com que ela fosse curada daquele mal, diz a palavra. Mas a partir do momento em que ela decidiu contar com Jesus em sua vida, a história daquela mulher foi mudada. Se ela não tivesse a atitude de correr aos pés do mestre, aquela mulher, ela não iria conseguir receber a sua bênção, receber o seu milagre. Então ela teve atitude, ela foi ao encontro do mestre. Então, meus queridos irmãos, Deus, ele quer atitude minha e sua. Atitude, mudança de vida, renúncia. O evangelho é esse. O evangelho pregado nas escrituras é esse. É o evangelho de cruz. Não é só palavra bonita não, meus irmãos. Viu? Não é só palavra bonita não. Hoje em dia nas igrejas só se prega bênção, só prega prosperidade. As revelações. Antigamente, sabe qual era o tipo de revelação? É se converta, deixe o pecado. Hoje as revelações, meus irmãos, dentro das igrejas está sendo diferente. Deus está lhe dando chave de carro aqui. Eis que eu vejo chave de casa para você aqui. Vejo porta aberta acolá. Meus irmãos, o evangelho que está sendo pregado aí é o evangelho fácil, é porta larga. A Bíblia diz que o caminho é estreito, onde poucas pessoas passam por este caminho. Meus irmãos, a coisa aí nas igrejas está ficando séria. Está precisando de Jesus fazer uma limpeza nos púlpitos das igrejas, porque muitas pessoas estão vestidas de ovelhas, mas por dentro são lobo devoradores, diz a palavra do Senhor. Então, meus irmãos, máscaras precisam cair. Muitas máscaras vão cair no nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Então vamos nos encher da graça e do conhecimento do Senhor Jesus. A Bíblia diz que a Bíblia diz lá em Oséias, que o povo rejeitou o conhecimento de Deus, né? E a Bíblia diz que o povo dele, o povo do Senhor, foi destruído porque lhe faltou conhecimento. Está escrito lá em Oséias. Então nós vamos receber esse conhecimento ao qual Jesus quer nos dar. Meus irmãos, vamos pedir sabedoria ao nosso Deus. Aquele que não tem sabedoria, a Bíblia diz lá em Tiago, peça que ele dá. Peça não duvidando, peça sabedoria. Porque nos dias que nós estamos hoje, meus irmãos, nós precisamos de sabedoria. Sabedoria para tudo. Sabedoria para falar. Sabedoria para andar direitinho do jeito que Deus quer. Sabedoria para agir. Sabedoria para tudo, meus irmãos. Nós precisamos de sabedoria para tudo.
Amém? Então vamos pedir sabedoria ao Senhor, porque assim como o Senhor deu sabedoria a Salomão, Ele também é capaz de dar sabedoria para você também. Meus irmãos, já para finalizar aqui, eu quero dizer a vocês, deixe Jesus ser a prioridade de vocês. Deixa Jesus ser o centro da sua vida. Dê lugar para Ele entrar dentro de você e fazer morada. A Bíblia diz lá em Apocalipse, capítulo 3, versículo 20, eis que eu estou à porta e bato. Então, Jesus ele está batendo em que porta, irmã Débora? Jesus está batendo na porta do teu coração. Então, meus irmãos, abra a porta do teu coração. Deixa Jesus entrar, porque se Jesus entrar na tua vida, se você deixar Ele entrar, Ele vai cear, você vai cear com Ele e Ele vai cear contigo. É a palavra do Senhor que nos está dizendo. Então, abra a porta do teu coração. A partir desse áudio que você está ouvindo agora, não feche mais a porta do teu coração. Não endureça mais o seu coração como fez Faraó. Mesmo vendo todos os milagres, mesmo vendo a mão de Deus que era sobre o povo de Israel, Faraó ainda endurecia o seu coração. Não seja como o Faraó, mas deixa Jesus entrar no teu coração. Deixa Ele quebrantar este teu coração de pedra. E pede para Jesus te dar um coração segundo a sua vontade, segundo o coração de Deus. Amém, meus irmãos? Essa foi a palavra que o Senhor me deu. Eu espero, em nome de Jesus Cristo, ter falado com cada um dos meus irmãos. E, meus irmãos, vamos à frente. Vamos adiante, olhando para o alvo, que o alvo é Cristo. Não vamos olhar, meus irmãos, nem para a esquerda, nem para a direita. Vamos olhar somente para frente. A mulher de Ló olhou para trás e se tornou estátua de sal. Então vamos olhar somente para frente. Vamos olhar para a rocha, que é Jesus. Amém, meus irmãos? Que Deus abençoe a cada um dos meus irmãos. E, irmão David, muito obrigado por essa oportunidade, tá bom? Que Deus te abençoe, que Deus te guie, que Deus te proteja, não só a você, mas também a toda a sua família. Paz do Senhor a todos os meus irmãos, fiquem com Deus e Deus abençoe. Quem se despede é a sua irmã em Cristo, Débora Silva. Amém? Deus abençoe.